Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a este podcast, Pensamentos, Pitacos e Poesias. Na data de hoje, o meu convidado é você. Eu não recebo convidados porque a nossa conversa é frente a frente. Hoje eu quero falar a você e com você. O tema do nosso podcast é como convencer alguém a contratar o seu serviço ou a comprar o seu produto. Por isso, a minha conversa é diretamente com você. Eu poderia começar dizendo que é uma honra e uma responsabilidade falar a um público tão distinto assim, um público apreciador da cultura, da comunicação, da criatividade. E eu começaria com um elogio. Ou eu poderia começar contando a você que a minha primeira venda deu-se na escola. Eu ainda tinha 12 ou 13 anos e eu vendia M&M's para os meus amigos em Anápolis. E eu começaria contando uma história. Eu poderia começar dizendo a você que o bom do podcast Ser Sentado é que me constrange menos. Como tenho 1,70 m de altura, meus convidados, em regra, têm uma altura superior à minha. E não raro eu recebo pessoas de 1,90 m, 1,98 m, 1,95 m e é menos constrangedor quando todos estamos sentados. E eu começaria com uma pitada de humor. Ou eu poderia começar dizendo a vocês que se gastar dinheiro como água fosse a solução dos nossos problemas, nós não teríamos problemas enquanto país. E da mesma forma, enquanto prestadores de serviços, enquanto empreendedores. Por quê? Porque não vai ser assim que vai resolver. Nós precisamos ter controle das nossas contas e crescer sem ter que destruir as nossas reservas. E eu começaria com uma citação de Margaret Thatcher. A partir de agora, eu mostro a você 4 formas de você começar um discurso, uma fala ou o que eles chamam de pitch de vendas. Você pode começar com um elogio às pessoas que o assistem ou que assistem à sua fala. Você pode começar com uma citação, você pode começar contando uma história ou você pode começar com um elemento de humor. Como convencer alguém? Eu me debrucei sobre diversos autores, mas 2 ganharam o meu coração. A verdade é que 3 ganharam o meu coração. O primeiro deles foi Aristóteles em sua retórica. O que dirá Aristóteles? Dirá: há 3 meios de persuasão da palavra falada. Quais são eles? 1. Depende da dignidade do orador. O orador tem que ser alguém digno de crédito. Alguém em quem você confia. Alguém que parece ser confiável. 2. O orador, a persuasão depende também da impressão que você gera no discurso. Como é que você é capaz de impressionar alguém? Alguém, quando ouve a sua fala, se emociona, porque quem é capaz de fazer chorar é capaz de fazer comprar, é capaz de fazer vender, é capaz de fazer votar, é capaz de fazer qualquer coisa. E o terceiro meio de persuasão depende da verdade do discurso. É que Aristóteles vai dizer que é mais fácil você ser convincente quando você está convencido. Portanto, é mais fácil você ser convincente, persuasivo, quando você está com a verdade. Mas eu quero começar com o primeiro deles. O primeiro meio de persuasão, que depende da dignidade do orador ser digno de crédito, quer dizer que o orador deve ser uma pessoa que goza da confiança das outras. Não se iluda. Se você perder a credibilidade, você não vai ganhar mais nada. Há pessoas cujas palavras têm o peso de um documento. Basta que elas digam alguma coisa e você tem certeza que aconteceu, que foi assim, que está lá. Essas pessoas conseguem persuadi-lo. Se o Luiz Barsi, filho, maior investidor na Bolsa de Valores, pessoa física do Brasil, dissesse a você, numa conversa a 2, que você comprasse ações do Banco do Brasil, você provavelmente compraria.
E isso não dependeria da sua eloquência, do seu tom de voz, de quão bem vestido ele estaria e nem da impressão que ele geraria ao falar isso para você. Isso dependeria apenas da dignidade do orador. Vindo da boca dele, parece lei, parece certo e parece sábio que você siga o conselho. E, portanto, com uma frase, ele vai convencê-lo ou ele iria convencê-lo a comprar aquela ação. A pergunta que você tem que se fazer é: quão digno de crédito eu sou? Quando o meu público, quando o meu cliente, quando as pessoas que podem contratar o meu serviço ou comprar o meu produto olham para mim, elas falam: esse cara tem crédito. Esse cara sabe o que fala. Esse cara faz o que fala. Esse cara é bom. Ele é bom porque ele é competente no que faz. Ele é bom porque ele é bom caráter, tem bom coração, retidão de conduta. A pergunta que você tem que se fazer é: qual é a imagem que eu passo para as pessoas? E você sabe que eu passei a conversar com muitas pessoas e as pessoas me perguntam sobre oratória, sobre convencimento e algumas delas, inclusive, se reuniram comigo. E eu descobri um segundo problema. Porque o primeiro problema no tocante à dignidade do orador era que o orador fosse visto como alguém digno de crédito, alguém em quem você confia, alguém em quem você deposita suas esperanças. Você é capaz de fazer um cheque e contratar aquele serviço porque você sabe que vai ser bom, ainda que aquilo seja um peso para você. Ok. Mas eu descobri um outro problema. O problema não era o orador ser alguém visto como alguém digno de crédito. O problema era ele se ver. Eu conheci gente muito boa que não se vê como gente muito boa. Eu conheci gente que estudou, gente que se preparou, gente que tem experiência, portanto tem história, fez acontecer, mas que não se sente capaz de convencer alguém disso. Eu vi médicos espetaculares que se comportam como médicos banais e eu vi médicos banais que se comportam como médicos espetaculares. Eu vi advogados incríveis que peticionam como ninguém se comportarem como advogados triviais, comuns, substituíveis. E eu vi advogados de quinta categoria atuar como se eles tivessem a total razão. Como se eles fossem muito competentes, como se eles fossem únicos. E eles não são. E aí eu me vi diante de uma dupla situação. Alguém que era bom, mas que se comportava como se fosse ruim. E alguém que era ruim e se comportava como se fosse alguém bom. Vamos focar no primeiro grupo. Gente boa que não se comporta como gente boa. Gente boa, gente espetacular que não se vê como gente espetacular. Deixa eu te dizer uma coisa. Aprenda. As pessoas vão tratar você, as pessoas irão tratá-lo como você se trata. Se você se vê como alguém abaixo, as pessoas vão tratá-lo como alguém abaixo. De maneira que se você se vê como um profissional de segunda categoria, as pessoas vão tratá-lo como um profissional de segunda categoria. Na nossa sociedade, que é uma nova sociedade, não vence o mais forte, não vence o mais preparado tecnicamente, vence aquele que se comunica melhor. É preciso que você, então, você que é bom, se veja como alguém bom. Para que então você se veja como um orador digno de crédito, como alguém confiável. Eu preciso que você se enxergue assim. Porque se você não se enxergar assim, mesmo quem começou enxergando você desse modo, vai deixar de enxergá-lo assim. E você mesmo destruirá a sua imagem, apesar da primeira boa impressão. Então eu preciso que você vá para a guerra tendo convicção de que as suas chances de vitória são muito grandes porque você se preparou para isso. Então eu preciso trabalhar com um binômio.
do sucesso. Qual é o binômio do sucesso? O binômio do sucesso, segundo a minha visão, é composto no campo secular por conhecimento, técnica e comunicação. Se você tem técnica, conhecimento, experiência, você sabe o que faz, você sabe fazer o que o seu diploma diz que você sabe, então você tem a metade do caminho. Só que não adianta andar até a metade do caminho. Você tem que completar o caminho. A outra metade depende da sua comunicação, de você se comunicar bem, não se iluda. Então, eu preciso, para que você se comunique bem, que você acredite em você. E o segundo ponto é que eu quero que você entenda que é muito importante que você seja visto como alguém digno de crédito. E isso vai demandar uma mudança de postura. Pode demandar uma mudança de vestimento? Pode. Porque as pessoas vão julgá-lo conforme você se vestir. Pode demandar uma mudança de ambiente? Sim. Porque as pessoas classificam umas às outras de acordo com o ambiente em que elas estão. O ambiente é uma espécie de filtro. Você está aqui, você é um de nós. Você não frequenta este lugar, então você não é um de nós. Para você ser visto como um orador digno de crédito, as pessoas têm que ver você estudando, ver você frequentando congressos, ver você escrevendo, ver você falando, ver você fazendo. Caso contrário, você não será visto como alguém digno de crédito. E, portanto, a primeira reflexão que você tem que se fazer no tocante à persuasão é: eu sou alguém digno de crédito? Quando alguém olha para mim, essa pessoa diz: esse cara tem credibilidade. O que ele fala tem o peso de um documento. Ou não? E como você se vê? O segundo meio de persuasão, que depende da palavra falada, ou o segundo meio de persuasão da palavra falada, depende da impressão que você gera no seu ouvinte, na sua plateia, na sua audiência. Se você deixa a plateia impressionada. Quem é capaz de fazer chorar é capaz de fazer qualquer coisa. Sim, é verdade. Mas como é que você impressiona uma plateia? Aí, Aristóteles faz algumas sugestões. Mas há duas que não estão ligadas propriamente à entonação da voz, ao poema, a você conseguir traduzir em emoção aquilo que é dito. São duas que causam uma boa impressão, tipo, esse cara fala a verdade. Uma delas está ligada ao silogismo, a você aplicar aquilo que Aristóteles chama de entimemas. Porque quando você aplica silogismos durante a sua fala, isso faz parecer com que você seja um sábio. Com que você seja um sábio. Então, por exemplo, eu posso dizer que sempre que um país foi a um extremo, logo em seguida, em movimento pendular, o país foi a outro extremo. E aí eu poderei dizer, foi assim nos Estados Unidos, foi assim na Argentina, foi assim na Espanha, foi assim em Portugal, foi assim na Itália, parece que será assim na França, e portanto é assim ou será assim no Brasil. Ponto. Basicamente, eu estou dizendo, sempre que um país foi a um extremo, em um movimento pendular, a população conduziu o país ao outro extremo. Aí, essa é a premissa maior. A premissa menor é, o Brasil foi a um extremo. Qual é a conclusão que eu posso chegar? O Brasil será conduzido pela população para o outro lado. Por quê? Porque eu me vali de um silogismo. E aí, quando eu me valho de um silogismo,
Eu estou querendo dizer, não é estritamente um silogismo, é um entimema. Eu estou querendo mostrar a você o tamanho do meu conhecimento. E, portanto, que é inevitável a conclusão a que chego. Isso gera uma impressão na plateia. Mas Aristóteles diz, claro, o silogismo mostra que você é sábio, e isso impressiona a plateia. Mas também é possível impressioná-la com exemplos. E estes exemplos podem fazer com que a pessoa concorde com você. Quais exemplos você cita quando você quer vender? Quem já foi ao seu consultório, ao seu escritório e saiu com a vitória? Saiu com a mudança, com a transformação, com a cura, com a liberdade? Estes exemplos do que foi feito, do que é feito ou do que pode ser feito, eles são fundamentais para que você consiga gerar uma impressão. Mas não bastam exemplos e o silogismo. Quando você for falar, seja alguém capaz de emocionar. E para você ser capaz de emocionar, meu amigo, você precisa ter um repertório além do usual. Você precisa ler muito, porque ao ler você aumenta o seu vernáculo, o domínio do vernáculo, a envergadura do seu vocabulário, a sua capacidade de empregar diferentes expressões, de se valer da sinestesia, que é o uso da figura de linguagem ligada aos sentidos, a explorar os sentidos. Você vai poder se valer da antítese e dizer que, por exemplo, quando aquele homem abria o sorriso, eu fechava o coração, porque o sorriso dele era de vingança, o sorriso dele era de mentira, o sorriso dele era de desonestidade e, portanto, eu fechava o meu coração. Abrir o sorriso, fechar o coração é uma antítese e você coloca isso na mesma oração, na mesma frase e você prende quem o ouve. Por quê? Porque isso dá ritmo, dá cadência, isso faz com que a pessoa pense com você e se impressione com a sua fala. Eu posso dizer simplesmente a você que um sujeito apareceu aqui na minha loja e ele comprou este pão de queijo e saiu daqui e ele adorou o pão de queijo. Então você deve fazer o mesmo. Estou te dando um exemplo. Mas eu posso contar a você que o pão de queijo foi feito na hora, que o cheiro do pão de queijo assado tomou conta do lugar, que quando ele pegou o pão de queijo na mão, ele novamente o soltou no guardanapo de tão quente que estava. Que então ele abriu o pão de queijo e saiu aquela fumacinha do pão de queijo. E aquele pão de queijo novinho, com aquele cheiro, com aquele queijo, com aquela massa, aquilo tudo foi de repente colocado na boca daquele indivíduo que disse que era o melhor que ele já havia comido na vida. E provavelmente agora, na sua cabeça, você já viu a cena de um pão de queijo quente, de um pão de queijo muito quente, da fumacinha saindo, do sujeito abrindo o pão de queijo, colocando no guardanapo e se deliciando com o pão de queijo. Talvez agora você esteja com vontade de comprar um pão de queijo, de comer um pão de queijo. E não importa se você está de dieta, eu já o convenci a quebrar a dieta. O que isso quer dizer? Quer dizer que no meu discurso eu fui capaz de empregar a exploração dos sentidos, a ideia da sinestesia, para que você se percebesse no ambiente. Porque quando eu exploro os sentidos, você não entende apenas o que aconteceu, você vive o que aconteceu. E da mesma forma que eu falei da comida, eu poderia ter falado, eu poderia falar sobre qualquer outra coisa. Eu posso falar sobre a sensação do paciente depois de sair do seu consultório, do sentimento do cliente depois de ter vencido a causa. Eu posso falar sobre o carro que você vende, como ele é, e como vai ser a vida da pessoa depois de comprar o seu carro. Eu posso falar do seu curso e da transformação que ele emprega, quem é o antes, quem é o depois do seu curso. Eu posso fazer qualquer coisa. Eu terei gerado uma impressão na plateia. Mas aí a gente chega ao terceiro elemento do discurso. E Aristóteles vai dizer, olha, o terceiro elemento do discurso está ligado à verdade do discurso.
Porque é preciso trabalhar a verdade. Se você trabalha a mentira, você vai cair em algum momento. O sujeito que é muito bom, e aí a gente volta ao primeiro ponto, ele é um advogado de quinta categoria, mas ele se vende como um advogado de primeira categoria. E então ele se vê assim, ele fala como se fosse o cara, como se fizesse e acontecesse. E ele é contratado como se fosse esse cara, mas ele não entrega aquilo. Esse cara vai perder a credibilidade. Mas ele perde a credibilidade porque não há verdade no seu discurso. E, portanto, nós precisamos trabalhar com a verdade. Se você tem um produto, ele tem que ser bom. Se você presta um serviço, ele tem que ser bom. Porque se ele não for bom, você vai prestá-lo uma vez. E talvez você esteja com uma enorme dificuldade de vender o seu produto ou de prestar o seu serviço. E você esteja culpando as pessoas, culpando o marketing, culpando o mercado, culpando o momento do país. E a culpa é toda sua, porque o seu serviço não presta. O seu produto não é bom. E, portanto, o seu discurso não traz a verdade, apesar de você achar que ele traz. Quando eu trabalho a verdade do discurso, portanto, quando eu faço com que o meu produto, com que o meu serviço seja espetacular, eu tenho os 3 meios de persuasão da palavra falada. Isso reforça a minha credibilidade. O que eu falo é verdade. Eu sou alguém em quem você pode confiar. Eu me preparei, eu treinei, eu estudei retórica, eu estudei oratória, eu sei o que falo, eu causo impressão na plateia, eu me valho de sinestesia, eu me valho de antítese, eu consigo construir a fala e de repente você se emociona com o que eu digo, você contrata o meu serviço e você tem um serviço espetacular. Qual é a consequência disso? A consequência disso, meu amigo, é que você se torna o maior propagandista dos meus produtos e serviços. Você é meu garoto propaganda, você é o cara que fala por mim, você é o cara que anuncia o que eu faço, você é o cara que me traz outros 10 clientes e sempre fica mais fácil vender, apesar do mercado, porque na verdade, o que eu faço bem feito. Aí tudo bem, esse cara é o Aristóteles, ele já ensinou isso pra gente e tal. Aí vem o Schopenhauer e diz assim, ó, é verdade, isso tudo tá tudo bem e tal. O Aristóteles trata da lógica e da dialética como a busca da verdade. Então a gente está discutindo, debatendo para encontrar a verdade. E o cara quer ser persuasivo, se ele trouxer a verdade, ele vai ser mais persuasivo. Mas o Schopenhauer diz assim, alto lá, o Aristóteles, é o seguinte, a verdade objetiva é uma coisa que pode estar no fundo, muito no fundo. Eu não sei qual é a verdade, né? Ora, eu não sei qual é a verdade porque ela está no fundo. Eu acho que eu sei o que é a verdade. E o meu debatedor, o meu oponente, o meu concorrente, ele acha que sabe qual é a verdade. Porque não se engane, se você estiver no mercado, você está vivendo uma disputa. Você tem um negócio, você é o único no mercado que oferece esse produto, você é o único no mercado que oferece esse serviço, não, então você está numa disputa. Você é médico, você é urologista, há 2 urologistas na cidade, então vocês estão disputando o mercado. Você é advogado, há 2 tributaristas na cidade, você e outro, vocês estão disputando o mercado. Você tem um restaurante, há 2 restaurantes, você disputa gente. É uma disputa. E o que Schopenhauer diz? Na hora da disputa, às vezes a verdade está no fundo e ninguém sabe exatamente qual é a verdade.
Bom, o Madeiro faz a propaganda dizendo: o nosso hambúrguer é o melhor do mundo. Baseado em quê? Baseado no achismo deles, no puro marketing deles. Quem é que fez o exame? Quem é que detalhou? Quem é que apurou? Quem é que comparou com todos os sanduíches do mundo para chegar à conclusão de que o hambúrguer dele é o melhor hambúrguer do mundo? Ninguém. Essa é uma verdade subjetiva. Para dizer o mínimo, é subjetivo. Ou seja, é uma verdade do sujeito. Mas ele trata da verdade subjetiva como uma verdade objetiva. Para convencer você. Qual é a verdade? Eu não sei. Qual é o melhor hambúrguer do mundo? Eu não sei. Eu teria que provar todos os hambúrgueres do mundo e eu chegaria à conclusão de que eu não sei. Por quê? Porque não dá para saber. Ora, não dá para saber, não dá para saber. Então eu vou para qual restaurante? Eu vou para aquele que me persuadir a ir. Que roupa é melhor? Eu vou para aquela que consegue me convencer de que ela é melhor, de que ela vale mais. E às vezes você está com a verdade. E o outro cara está sem a verdade. Só que os desonestos costumam ser mais habilidosos com as palavras. Por quê? Porque eles trabalham com a mentira há muito tempo. Eles são craques nisso. Eles aprenderam a trabalhar com a mentira. E então eles precisam ser persuasivos para convencer você de que a mentira é verdade e de que a verdade é mentira. Então, os desonestos costumam ser mais habilidosos do que os honestos. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Você aprendeu que basta a verdade, porque se você está com a verdade, você está com a razão. E Schopenhauer diz, não. Às vezes você está com a verdade, mas você não está com a razão. Ou você nunca viu a mentira vencer a verdade. Você nunca viu a mentira vencer a verdade no seu trabalho? Você nunca viu a mentira vencer a verdade numa relação social? Você nunca viu a mentira vencer a verdade na política? Pois então, vira e mexe, a mentira vence a verdade. Ora, se a mentira vence a verdade, é porque quem decide não sabe o que é mentira e não sabe o que é verdade. Porque ninguém escolheria o engano ou o enganador se soubesse que estava sendo enganado. Então, o que Schopenhauer diz? Ele diz, vamos separar esse negócio aqui. Uma coisa é a lógica, é você dizer a verdade, é você saber qual é a verdade objetiva. O seu curso é o melhor, o seu produto é o melhor, o seu serviço é o melhor, e essa é uma verdade. Há médicos que são espetaculares, advogados, dentistas, nutricionistas, eles são muito, 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 muito bons. Essa é a primeira parte. Mas não é sobre isso que eu estou falando, não é sobre a lógica. Eu estou falando sobre a dialética erística. Eu quero saber se você tem razão. Se você tem a verdade, não importa. Eu quero saber se você tem a razão. E preste atenção. Há diversas formas de alguém tomar a razão de você, apesar de você ter a verdade. Exemplo, provocando a sua ira. Quando eu provoco a sua ira, eu provoco a sua queda. A partir do momento em que nós estamos discutindo, que nós estamos disputando, e eu provoco a sua ira, você perdeu a estabilidade, você perdeu o equilíbrio, você perdeu a capacidade de concluir racionalmente o que é o melhor para você, o que é o melhor para o seu negócio, o que é o melhor para o seu produto, e você vai errar, e você mesmo tendo a verdade, vai perder para a mentira. Uma outra forma é rotular. A rotulação é um estratagema, diz Schopenhauer. O sujeito vira para você e diz assim, o meu hambúrguer é o melhor do mundo. Ele rotulou o melhor do mundo. Ora, quem apurou? Ninguém apurou. Mas o que aconteceu? Ele foi o primeiro a contar isso. E como ele foi o primeiro a falar isso, ficou sendo como isso mesmo, é ele mesmo. Ele fez uma rotulação, uma denominação. Porque isso faz com que o debate agora fique mais forte para o lado dele. Porque ele usou a rotulação a seu favor, em seu favor, para que o seu produto fosse dignificado. Mas ele poderia fazer o contrário.
E ele poderia rotular o seu serviço como um serviço ruim? Poderia. Poderia. Basta olhar para o campo político. Esse estratagema da rotulação, da adjetivação, já foi usado reiteradas vezes. Basta olhar na pandemia. Quem discordava de qualquer coisa que era preconizada pela Organização Mundial de Saúde era taxado. Você é um negacionista. E a partir do momento em que você é um negacionista, claro, você não quer ser um negacionista. Então você não quer pertencer àquele grupo. E, portanto, você está constrangido a não pertencer a ele. Porque se você pertencer a ele, shame on you. Vergonha. É isso. É isso. Veja você, então, o que nós precisamos entender. E olha que eu sou super a favor das vacinas, não estou dizendo isso. Estou dizendo que houve uma técnica de rotulação para que o debate fosse decidido daquela forma. Aonde quero chegar? Machado de Assis diz, não é a verdade que vence. O que vence é a convicção. Nós precisamos de pessoas convictas daquilo que fazem, daquilo que vendem, daquilo que prestam, daquilo que oferecem. E se você não tem convicção de que o seu produto é bom, de que o seu serviço é bom, melhore ambos. Porque se você melhorar ambos, você vai criar na verdade do seu discurso. E se o seu discurso tiver verdade, ele será mais persuasivo. E você passará a acreditar mais em si mesmo. E quando você acredita mais em si mesmo, as pessoas tendem a acreditar mais em você e você vai se tornar alguém digno de crédito e o segundo meio de persuasão estará presente. E então você terá que desenvolver o terceiro. Leia livros, muitos livros. Faça cursos de oratória, de retórica. Aprenda a falar de comunicação. Porque vence quem se comunica melhor. E então você será capaz de causar uma impressão na plateia. E diante da presença destes 3 meios de persuasão, eu sei que você, o que você fala e para quem você fala, serão muito melhores. Eu quero convidar você a participar do nosso encontro Vencendo com as Palavras. Pela primeira vez eu vou abrir a caixa preta da maneira como eu crio textos, discursos, falas e aulas. Como funciona o meu processo criativo. E eu vou ensinar a você isso. Eu quero que você aprenda a construir textos, falas, discursos, aulas, que você fale bem. Porque assim você vencerá. Você vence com as palavras. Eu quero ensinar você a superar a timidez, o medo, a insegurança, na hora de se comunicar, de se expor, de falar, de escrever. E eu quero que você se torne alguém convincente. O nosso encontro vai ser nos dias 25, 26 e 27 de junho, às 21 horas. Haverá um link nesse podcast. Se você não encontrá-lo aqui, você vai encontrá-lo no meu perfil no Instagram, @SummerAge. Clique no link e se inscreva. O nosso evento será gratuito e será online, porque antecederá o lançamento da minha formação em comunicação. E é por isso que nós estamos fazendo esse evento gratuitamente. Nesses 3 dias, nós vamos mudar a sua comunicação. E a sua comunicação mudada mudará a sua vida. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio.